Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que a partir de hoje vamos desbravar todo o estado de Rondônia e contamos com a sua participação. Quando a nossa equipe chegar no seu município aí, nos receba, mostre as belezas naturais, mostre aí os problemas e juntos vamos buscar a solução, vamos melhorar o nosso estado de Rondônia. Olá pessoal, eu sou Fernanda Fogaça, sou jornalista e a partir de hoje eu vou contribuir nessa missão de apresentar esse programa incrível para vocês. Um abraço e vem com a gente! Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E hoje com o nosso convidado especial aí, o nosso secretário da Centran, seu Iremar, não é isso? Isso. Tudo bem, seu Iremar? Tudo bem, estamos aí na correria dos primeiros dias de mandato, tudo com muita demanda para fazer, muita coisa para fazer. E estamos aí trabalhando bastante. Bom, seu Iremar, a gente convidou o show aqui porque a gente tem alguns questionamentos aí que gostaria que o senhor respondesse para a gente e o nosso público tem feito algumas perguntas já antecipadamente. E lembrando aí você que está ao vivo aí pela Rádio Rio Madeira FM, que quiser participar pelo número 9297-7717, é só mandar a mensagem aí que a gente faz a pergunta para o homem aqui. Ou direto aí pelo Facebook, aí pela página do Facebook, também pelo nosso chat, né? Bom, a primeira questão aqui, seu Iremar, a gente viu uma matéria que está rolando nas redes sociais aí sobre a rotatória da Avenida Imigrante. É uma situação que ali já era uma rotatória antigamente, né? Na gestão passada. Eu não sei por qual motivo arrancaram a rotatória e fizeram ali colocaram um semáforo. Parece que não deu muito certo. Então, vamos lá. Não só naquele ponto, né? Na Rio Madeira com a Tiradentes também tinha uma rotatória. Eles tiraram a rotatória e colocaram um semáforo, né? Não sei por que eles fizeram isso também. Hoje sabe-se que, por exemplo, o semáforo que foi implantado é um semáforo de 4 tempos, né? O semáforo de 4 tempos a gente chama na gíria que chama polo gerador de fila, porque é um tempo para cada um, então você vai ter uma fila, não tem jeito, né? Não, mas tem uma explicação para isso, né? Você sabe que o semáforo ele gera multa, né? O cara avançou o sinal, ele levou a multa. A rotatória você não leva a multa. Então, mas a rotatória são mais seguras e geram mais fluidez, né? Então, já fiz alguns cursos, vários cursos, estou fazendo até um novo curso, mas que eu já conheço a metodologia há muito tempo, que é um método sueco, né? Que chama Visão Zero. Visão Zero. Visão Zero é um modelo de tráfego que é bem moderno, o que tem mais moderno hoje no sistema, ele diz assim, que você, não é que a visão zero não é que você vai ter 0 sinistros, né? 0 acidentes. Você vai ter 0 óbitos, né? E na abertura do curso que o cara estava mostrando esse método, ele é bem conhecido já, quem é do ramo conhece, ele mostrou um ponto lá na Suécia, né, que tinha um semáforo e eles colocaram uma rotatória, porque ele falou assim, é mais seguro, acima de tudo é mais seguro. Para você ter uma ideia, é muito comum aqui na cidade os cruzamentos semaforizados, terem incidentes graves e óbitos, por exemplo, né? Coisa que nas rotatórias praticamente não acontece, né? Você tem que, se ela é bem projetada, né, você tem que contornar. Então ali naquele ponto a gente observou que gera muita fila, e eles abriram um retorno no canteiro central, ficou bem perigoso, né? Inclusive já teve sinistro por causa desse retorno, porque como o cruzamento não gera fluidez, então as pessoas acabam saindo por esse retorno para não passar pelo semáforo. Então a gente está voltando ao que era antes, né, com uma rotatória que a gente entende que gera mais fluidez, gera mais segurança viária. A gente vai colocar, como tem um tráfego grande de carretas ali, a gente vai colocar umas placas especiais, né, informando a população para que não fique. Porque ali tinha, não tinha sinistro, mas eram sinistros leves, né, normalmente colisões laterais. Principalmente porque quando a carreta vai fazer a curva, a traseira dela vai para o lado, né? Ela tem um eixo e ela gira em cima do eixo e a traseira sai
e encosta nos carros. Então a gente vai colocar umas placas para não ficar do lado das carretas, tudo. E a gente entende que se fizer isso, a gente vai ter uma fluidez melhor e vai ter um cruzamento mais seguro. Quer dizer, isso é uma coisa que já está decidida. Então vai acabar com o semáforo ali, vai vai ser feita uma rotatória. Vai ser feita uma rotatória. Vamos voltar a ser o que era uma Além dessa rotatória na Avenida Imigrante, tem outra que vai voltar? Tem algum outro lugar que vai voltar a ser rotatório? Ou vai, aqui a partir de agora vai ser? Na Rio Madeira com a Tiradentes Também vai ser voltar. uma rotatória, vai voltar. A gente vai fazer aquela reversão que fizeram no final do ano, que tá dividindo, colocando o fluxo para a Avenida Casterita. Então você pega uma via coletora e joga para uma via local. Isso não é muito recomendado dentro do sistema. Você tem uma via que é morta, e aí do dia para a noite você tem caminhão, ônibus, carro, moto passando na frente das casas sem fazer questão de melhoria de pavimento, uma série de coisas. Acho que não foi feito um estudo para poder... Não foi eu planejado. acho que não sei como é que eles chegaram nessa conclusão, né, que seria uma boa. Eu até, na época, tinha falado que me perguntaram o que eu achava. Eu falei, olha, se eu fosse fazer, eu teria feito diferente, né? Bem diferente do que foi feito. Eu não fiz essa pergunta, mas vamos fazer agora. O senhor tem quanto tempo que mora em Porto Velho? A vida inteira. Eu sou portuguesense. Então, não precisa ter dúvida de... O que eu perguntar aqui, o senhor deve ter conhecimento, sim, né? Se sim, o senhor mora em Porto Velho, o senhor conhece a situação de Porto Velho. Sim. Então ninguém é melhor que o senhor para conhecer o trânsito de Porto Velho. A gente tem essas dúvidas em relação às rotatórias, mas o senhor acabou de dizer que vai voltar a ser rotatória. Algumas rotatórias... E de certa forma, eu também concordo que é melhor do que semáforo. Isso. Às vezes até o semáforo até atrasa a gente, porque tem semáforo que às vezes fica piscando lá, você não sabe se ele vai abrir, acaba não abrindo e ninguém espera. É isso mesmo. Então a gente teve, 3 semanas atrás, a gente teve um óbito ali na Prudente de Moraes com a Rio de Janeiro, num cruzamento semaforizado. Né? A moto vinha muito rápida, houve um avanço de sinal vermelho, houve uma colisão transversal e o rapaz veio a óbito. Né? Então, se tivesse uma rotatória ali, provavelmente isso não teria acontecido. Eu até tenho uma situação, é só uma colocação, não sei se vai ser louvável, mas já aconteceu vários acidentes num local que tem ali, se você conhece ali a região ali da Zona Leste, tem uma rotatória, só que não tem, é só aquelas tartaruguinhas, ninguém respeita, porque o cara passa por cima daquilo ali. Deveria ter ali um monumento, alguma coisa ali no centro ali daquela rotatória que tem ali, na Petrolina com a Mariana, a Avenida Mariana. Uhum. Ali tem uma rotatória, não tem semáforo ali, só tem a rotatória, mas ninguém respeita porque é só aquele sinalzinho, aquela coisinha pequenininha. Se construísse ali um monumento ali no meio, que a pessoa ia ser obrigada a fazer o contorno, então, a gente evitava muito acidente ali. A gente dá para fazer rotatórias quando a volumetria não é tão alta, a gente pode fazer só com tachão. É que o modelo que é desenvolvido atualmente não é... O espaçamento é muito grande. Né? Quando a gente faz isso, eu trago uma experiência que a gente, do Detran, que eu trabalhava na parte de tráfego lá, então quando a gente projeta essas rotatórias que são só de tachões, a gente consegue um resultado bom, mas é porque a gente coloca os tachões praticamente juntos, e a gente coloca uma fileira externa, uma fileira interna e ainda outros elementos. Esses tachões que você fala é essa que a gente chama de tartaruga? Mas é que tem dois. Tem a pequenininha, que o pessoal chama de olho de gato, e tem aquela que é a grandona. Você sabia que aquela grandona e aquela outra que parece uma bolinha, que tem, não tem umas que parece uma bolinha? Aquela lá já não faz mais. É danado para causar acidente, principalmente para o motociclista e para o ciclista. O cara passa, que dali joga o pneu da moto de banda e o cara cai. Já vi gente fazendo isso. Hoje é proibido colocar esses elementos transversalmente na via. Só pode ser longitudinal ou como canalizador. Mas ainda existe. Existe. E não vai ser retirado. Lá naquele ponto? Não, eu digo em outros pontos da cidade. Se é proibido... se for proibido, tiver como retenção de fluxo, transversalmente a via tem que ser retirada. Não pode colocar, né? Se alguém cair ali tudo, a gente pode responder. Porque muitas vezes a gente vê, tem lá uma placa de pare e tem as bolotinhas. Você sabe que só a placa não segura ninguém, o cara não vai parar mesmo. Aí coloca essas bolotinhas aí, mas sempre falta uma. E o cara tenta passar com a moto ali pelo meio daquela bolinha, onde pega e cai. Antigamente aqui em Porto Velho, praticamente todo cruzamento tinha as tartarugas que existiam. Isso, as tartarugas. Era de aço, tudo arredondado. Exatamente. Mas teve uma resolução Na verdade, o Ministério Público Federal entrou com a ação e aí o CONTRAN deu uma resolução proibindo o uso deles transversalmente à via. Tanto a taxa como o tachão e as tartarugas. Bom, vou começar
já começamos, na verdade, mas vou continuar aqui, já levando aí para o senhor uma pergunta de um morador que parece que ele fez um pedido de providência, não sei se é bem esse o nome. Quando se fala de um vereador é pedido de providência, né? Isso, é. De um morador é um pedido também. Né? Mas foi na gestão passada. Esse pedido teria que ser refeito ou vai ser atendido pela gestão atual? Eu recomendaria que ele refizesse o pedido, porque quando eu cheguei lá, eu percebi que tem muitos pedidos, né, que não foram atendidos. não foram atendidos, e muitos pedidos ficam no limbo, digamos assim, né, desaparece. Uma das coisas que eu fiz quando a gente chegou lá é organizar a gente chama de despachador, ou seja, a demanda chega, pode ser por e-mail, por escrito, seja lá o que for, a gente vai abrir um processo, vai encaminhar para o setor competente fazer o estudo e dizer se é possível fazer, se não é possível, qual é a previsão de fazer, se é possível executar ou não, né? A população, ela tem aqui em Porto Velho, não só, é muito comum aqui, basicamente a gente pede duas coisas básicas, né? Lombada, né, que chama elevação transversal, e semáforo, né? Dentro da engenharia, esses recursos são os últimos recursos que você usa, não são os primeiros recursos. Tem até uma pergunta em relação a isso aí. Isso, questão então, da lombada. Quanto tempo para poder se construir uma lombada agora na sua gestão? Já tem providência? Já pode providenciar? A gente vai construir, e se Deus assim permitir, eu espero que sejam poucas lombadas, porque não é um elemento que as pessoas acham que tem uma segurança. A lombada padrão, por exemplo, que é de menor velocidade, ela tem 8 centímetros de altura. E a gente tem que instalar, lógico, a que é padronizada pela ANEEL. Então, certo, essa lombada ela não teria que vir com a pintura também? Sim, se a gente for instalar, tem que ser. Inclusive a pintura que determina a norma é zebrada. Então, a gente pretende instalar, porque... Mas isso não existe em Porto Velho, né? Pelo menos não existia, porque... mas vai existir agora. A gente encontra lombada por efeito de concreto, de cimento e... no máximo que ela tem é a tinta amarela. Inclusive né? fizeram, eu lembro que foi um pedido de um vereador, eu acompanhei, lá naquela ladeira da Areia Branca. Começaram a fazer a lombada de um lado, dividir a via no meio, né, em duas pistas, e fizeram metade da pista a lombada, depois abandonaram, bem na baixada. Tem até a ladeira. Até hoje não concluíram e acabou, ficou no que estava. Eu não conheço esse ponto, mas assim, quando a gente faz lombada só de meia pista, a gente precisa criar uma barreira física, no caso a gente chama de linha divisória de fluxo com tachão, para evitar que a pessoa vá para a contramão e não passe pela lombada. Então, eu não sei como é que... Eu não conheço o ponto, mas assim, se foi, então precisa concluir. A questão que eu quero dizer é o seguinte: só existe lombada inteira? Não, você pode fazer lombada de meia pista, mas para isso você tem que... Às vezes o problema não é nos dois sentidos, às vezes o problema é num sentido só. Às vezes o problema é só na ida ou só na volta, uma coisa assim. Mas aí o que acontece? Você tem que colocar um elemento que normalmente a gente usa, os tachões, com a metragem bem grande, inclusive, antes e depois, para evitar que as pessoas entrem na contramão para poder evitar a questão da lombada. Então há casos assim que a gente pode colocar só de... Eu já projetei já uma elevação transversal que era só... Mas assim, na verdade é o seguinte, era meia pista num ponto e no outro lado que era uma clive. Era a saída da faculdade rural no interior do estado, da universidade, que inclusive teve um óbito lá nessa saída. Então a gente foi lá e fez um projeto. Mas a gente não poderia colocar nos dois lados porque quem vinha no sentido oposto não conseguiria enxergar ela. Então a gente colocou um ponto, né, mas aí a gente cria toda uma segurança viária, coloca uma extensão bem grande de tachão para as pessoas não andarem pela contramão. E aí do outro lado da via, a uns 50 metros para trás, a gente colocou outra, porque aí quem vem conseguia ver essa, e quem ia também conseguia ver, que era uma subida, né, então se eu colocasse no meio da ladeira, quem ia descer não conseguiria enxergar. Então eu não sei como é que era o projeto lá, mas tem essa possibilidade. Mas aí eu não sei como é que eles fizeram. Bom, são perguntas que o pessoal está fazendo e a gente vai anotando aqui para poder te passar e você vai respondendo da maneira que puder aí. Tem outra pergunta que está mais para frente, mas já vou antecipar ela, em relação às faixas de pedestre, principalmente em frente às escolas, que tem algumas escolas que ainda não tem até hoje faixa de pedestre, e foram feitos
Sim. várias cobranças nessa situação. A gente vai revitalizar as faixas, implantar onde não tem faixa de pedestre, vai ser implantado nas escolas, desde que o pavimento esteja em condições, né? Precisa ter o pavimento, tem que estar em boas condições. No momento agora a gente não está conseguindo executar, porque quando eu recebi a secretaria, 95% dos serviços que são executados pela secretaria é terceirizado, através de ata de registro de preço. A gente contrata uma empresa para poder executar, e normalmente a empresa tem equipamento, porque você sabe que a gestão pública quebra um negócio, é difícil consertar e tudo, então 95% do que é executado pela secretaria é terceirizado. Contrata a empresa executa. Quando eu recebi a secretaria, 99,5% da ata estava executada já. Então, ou seja, não tem praticamente nada para fazer. A gente está fazendo uma prorrogação urgente do contrato, e aí a gente colocou 2 milhões para poder ter nesses meses, nesses meses, a gente conseguir fazer essas coisas mais urgentes. Mas aí no segundo semestre a gente vai estar com ela tudo normalizada, tudo que demora normalmente uns 5 a 6 meses para poder, e aí a gente vai ter uma quantidade bem maior de recursos para poder sinalizar. Hoje mesmo eu estava na Zona Sul fazendo levantamento de vias, amanhã eu vou estar na Zona Leste, fazendo medições, inclusive, para a gente... Não é só o seu pessoal que vai para a rua, você também está... Eu vou também. Está em campo também. Minha área de formação, eu sou da área de engenharia e eu gosto de estar lá olhando, ver como é que o pessoal vai fazer. E quando me apresenta um projeto lá na secretaria, se eu não fui no local, eu vou lá no local. Secretário, uma pergunta que não quer calar, agora essa pergunta é minha. Caso a pessoa precise ir lá e queira ser atendido por você na secretaria, consegue falar contigo? Rapaz, ou você é daquele tipo de não abre a porta para Não, eu abro a porta sim, mas a questão é que as demandas são muito grandes. Normalmente, às vezes eu estou em reunião, quando é reunião local é reunião online, quando não é isso eu estou na prefeitura, despachando, né, das reuniões da prefeitura. Quando não é isso eu estou em campo, né, que eu gosto de estar em campo, é onde eu mais gosto de estar, na verdade, olhando ali os problemas que a população está passando, as dificuldades, e pensando nas soluções. Com relação a essa questão da lombada, né, das faixas de pedestre, hoje eu estava reunindo com o pessoal lá, né, e com a diretoria de engenharia, eu falei, olha, a gente vai implantar bastante faixa elevada na cidade, né, porque aqui na cidade, por exemplo, hoje de manhã eu estava andando na cidade, e você tem uma lombada, e aí 20 metros na frente você tem uma faixa de pedestre. Então eu falei, então, por que a gente não faz logo uma faixa elevada sem precisar da lombada? Que é uma coisa só que já resolve tudo. Inclusive é mais seguro para o pedestre, eu gero mais segurança para o pedestre, eu gero mais segurança para o sistema, porque a faixa elevada ela é muito mais segura de controle de velocidade do que a lombada, porque a lombada, como eu te falei, por exemplo, vou dar um exemplo para você, como eu te falei, um tipo de sinistro que acontece muito comum, que eu trabalho na parte de dados. Eu trabalhava na parte de dados também no Detran. Você tem um cruzamento, aí você está ali olhando e tem uma lombada. Aí você olha, bom, a moto vem ali, então dá tempo de eu atravessar. Aí beleza. Então você esqueceu de combinar com o cara que ele tinha que frear na lombada. E aí ele vai, passa direto, passa pelo cantinho, passa por cima sem acelerar. Geralmente o motociclista faz passa pelo cantinho. E aí aquele tempo que você imaginou que daria para você atravessar, já não dá mais. Porque você imaginou que o cara ia reduzir a velocidade. E aí então, pode ser fatal. Isso. Então a lombada, né, sem falar que dependendo das lombadas que não estão em conformidade, é muito comum, acho que vocês trabalham com notícia aqui, saber de motociclistas que caiu pro carro de lombada, passou na lombada, desequilibrou e caiu. Então ela não tem essa eficiência. Eu já tive amigo que veio a óbito por causa disso. Isso, exatamente. Então ela não tem essa eficiência que as pessoas acham que tem, né? Então na relação das escolas, por exemplo, se as escolas tiverem pavimento dos dois lados, se tiver calçada dos dois lados, a gente perceber que a via ela desenvolve velocidade, a gente já tem algumas vias que já estão, por exemplo, aqui na Raimundo Cantuária, perto da Daniela, ali tem uma escola ali. Já olhei lá, vi o pessoal sair lá muito rápido, o que eu vou fazer? Faixa elevada. Eu tenho até que tocar num assunto aqui que a gente viu acontecer na gestão passada, tanta escola precisando de uma faixa de pedestre, e uma única rua aqui em Porto Velho, em um bairro, 30. Acho que você deve conhecer a rua. Conheço. Mas vamos ser justos, ali foi acho que foi uma brincadeira, né, na verdade. Foi um projeto que
que aí, normalmente quando você faz projetos pela Caixa ou Calha Norte, essas coisas assim, hoje em dia eles já fazem, eles querem já entregar o projeto pronto, né? Então eles já entregam o pavimento, a drenagem, não sei o quê, e a sinalização também. Então aquele projeto de sinalização não foi feito pela Centran, foi o contrato que já previa a sinalização. Inclusive, eu já até citei com o pessoal, falei assim, olha, quando tiver esses contratos, a gente senta com a Semasc, que é normalmente ela que faz esses contratos, para ela enviar o projeto de sinalização viária para a gente avaliar, para saber se não precisa adequar ou não, para não acontecer igual aconteceu. As pessoas não é daqui, tudo, acho que... Eles precisavam fazer aquela quantidade e fez numa rua só. Mas aí acho que tinha aqui uma metragem mínima no projeto, mas a gente, o que a gente faz? Aí a gente faz a adaptação, não, coloca só isso aqui, glosa, porque não é porque tem que ter uma metragem mínima, tem que gastar tanto, que a gente vai gastar tudo num local só. E até, assim, dá a ideia de que as pessoas não têm competência para fazer um projeto desse, né? Ficou hilário. É o que parece, né? Quero mandar um abração aqui pro nosso telespectador Evandro Reis, que está ao vivo com a gente aí. O Abraão, lá de Santa Catarina, Juliano dos Santos, tem uns nomes aqui que eu não consigo ler, eu não sei falar inglês, aí é problema, tem que aprender. O Maxon, rapaz, é cada nome estranho. A Margarete, a Alice, o Valderi, o Divan. Bom, pessoal que está ligado com a gente aí, um abração para todos vocês aí, continue ligadão com a gente aí. Olha só, vocês podem participar aí, mande a sua pergunta aí, que o secretário está aqui para tentar solucionar, ou pelo menos responder a pergunta de vocês. Quase todos os dias, meu amigo Isaac, valeu, obrigadão. Secretário, mudando de assunto de faixa de pedestre aí, vamos um pouquinho mais para frente. Fala para nós um pouquinho sobre a situação, como é que vai ficar a situação dessas pistas de ciclista, principalmente umas que foram feitas há pouco tempo atrás aí, na gestão passada, que nunca foi utilizada. Parece que era só mesmo para jogar o dinheiro público fora. Em frente à maternidade foi construída uma pista de ciclista que era para ser, parece que uma pista de ciclista, não sei o que aconteceu, andaram plantando umas árvores ali, estragaram a via ali, agora aquele pedaço fica todo tempo alagado, que ali não alagava. Agora fica alagando ali, não concluíram o serviço. E como é que fica essa situação? Então, a gente está ainda, não a curto prazo, porque tem outras urgências na cidade, que são outros problemas muito graves, mas essa questão a gente vai revisar. Inclusive tem a ciclovia inclusive, né? Não é ciclofaixa, ciclovia da José Vieira Caula também. Ela é pouquíssimo utilizada, né? E foi uma infraestrutura que foi muito assim, foi um trabalho bem grandioso e bem assim, foi um custo alto para fazer. Investimento alto para pouco resultado. E aí, mas o que acontece? Inclusive eu já fui lá já para dar uma olhada, porque eu falei, eu gosto de estar em loco, tudo. Inclusive quando eu estava lá, foi até estranho, tinha um pessoal passando de bicicleta. Você sabe quanto é que é uma multa se o cara punhar um pneu em cima daqui dali? Acho que a inflação média é 100 e... Não, é 800 de cacetada uma multa em cima da pista ciclista. Ah, é porque tem... a multa que tá... quanto é a multa de andar em cima da calçada? Andar em cima da calçada, eu acho que ela é gravíssima, acho que está 200 e... Bom, na época a multa era 1.000 e cacetada. Porque tem a de... Eles não perdoavam ninguém, tem não. a de ultrapassagem pelo acostamento. A ultrapassagem pelo acostamento que é 1.000 e cacetada. Pois a do ciclista é do mesmo jeito. É do mesmo jeito, se entrar na... Se você for pego em cima da multa... E às vezes, muitas vezes, o cara levava... Eu estou falando para você porque eu participei de uma categoria que era muito prejudicada nessa época. Às vezes o cara estava saindo de uma rua, de uma avenida para entrar na Raimundo Cantuário, que é onde tem ali a pista, né? E só por ele estar passando ali para entrar, né? Ele tem que passar por cima da pista. Já canetada. Era motivo para levar canetada. Bom, só pra gente finalizar aqui, aí eu perguntei para os pessoal que estavam andando de bicicleta lá e estavam passando na pista de rolamento, né? Ao invés de estar passando na ciclovia, eu perguntei, por que vocês estão andando por aqui se tem uma ciclovia aqui? Eles falaram, olha, a bicicleta pula muito, ela foi feita de piso intertravado. Aí eu falei, tá. Então a gente está conversando com o pessoal da Obras para a gente pavimentar ela. Colocar ou micro revestimento ou pavimento mesmo. Precisa ser um pavimento bem fino, só para tirar essas imperfeições, porque o piso intertravado ele gera essa vibração. Então para quem está de bicicleta é bem desconfortante mesmo.
Pessoal, conversamos aqui com o nosso secretário da Centran, essa figura que está aqui na minha frente, seu Iremar. O papo foi muito gostoso, tinha muita coisa para poder responder para nós, mas nosso horário está estourando. E aí a gente vai deixar esse tempinho para você fazer suas considerações aí. E está convidado para voltar aqui assim que tiver alguma novidade, a gente puder esclarecer de novo aqui. Meu amigo, muito obrigado pelo espaço, né? Assim, é muito oportuno essas conversas que a gente tem, que é uma conversa, como a gente tem um tempo um pouco maior, a gente consegue explicar melhor para as pessoas. É um papo mais suave, mais leve, não é aquela coisa mais tensa. Então eu agradeço muito pelo espaço aqui para estar na rádio. Eu estou à disposição para a gente voltar aqui mais vezes, para esclarecer para a população, né? E se tiver alguma coisa também, alguma demanda, a gente levar, porque eu não tenho nenhum receio de receber críticas ou coisa, porque isso faz a gente melhorar, né? Quando a crítica é boa, é bem-vinda. Às vezes tem um olhar que a gente não está percebendo e o ouvinte pode chegar lá e olha, tal ponto. Já aconteceu, o ouvinte, a pessoa mandou, olha, lá no bairro Conjunto Buritis, eu acho, tinha um cruzamento lá que não tinha nenhuma placa. Mandaram pra gente, nós, pô, vamos lá, mandei a equipe lá, colocou. Então assim, é um ponto que eu não ia, talvez nunca fosse lá descobrir que tinha. Então é bem-vindo, né, essas cobranças, essas observações dos ouvintes. E a Centran está de portas abertas para voltar aqui, para a gente conversar mais. Agradeço muito pela oportunidade de a gente estar fazendo esses esclarecimentos para a população. Secretário, foi um prazer. Prazer foi meu. As portas estão abertas sempre que possível. Muito bem, o nosso programa Capital da Notícia vai chegando ao finalzinho aí. Fique com Deus, até amanhã nesse mesmo horário. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Gostaria aqui de convocar o nosso presidente e todos os vereadores da casa aqui para que a gente forme uma comissão de vereadores para que a gente possa acompanhar com mais efetividade essa questão das alagações do município de Porto Velho. Nós já fizemos nossa parte, mas a gente precisa ir lá nos bairros, ir lá no bairro Três Marias, ir lá no bairro Porto Cristo, que sofreu muito hoje com essas alagações. Nós precisamos ir nesses bairros para acompanhar de perto essa problemática aí das alagações do município de Porto Velho. Hoje eu recebi 14 ligações com vídeo, com fotos de moradores dos bairros, convidando e quase implorando para a gente sair do gabinete e ir para os bairros. Eu gostaria que isso saísse aqui do nosso presidente, da mesa diretora, a gente formar uma comissão de vereadores para a gente poder acompanhar mais de perto, saber as ações da Defesa Civil, da Secretaria de Planejamento do município de Porto Velho, da CEMOB, da CEMAGRIC. Hoje eu recebi vídeo do distrito da Vila da Penha, algumas linhas lá do distrito estão interditadas devido às chuvas que assolam o nosso município aí nos últimos dias. Fica aqui esse pedido ao nosso presidente, já faço um requerimento aqui, presidente, para que todos os vereadores nós possamos fazer uma comissão para que a gente possa acompanhar as ações da prefeitura e as ações de todos e nós sabemos e dar uma resposta à população do município de Porto Velho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você que participou do Programa do Fogaça. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. E obrigada a você que esteve conosco durante o Programa do Fogaça. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir.